Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Photopills. O Photopills é um aplicativo muito usado por fotógrafos, né, tanto de paisagem quanto de arquitetura também. Ele é um aplicativo muito completo, ele tem uma série de ferramentas que ajudam no trabalho do fotógrafo, por exemplo, planejamento de fotografias, posição da lua, posição do sol, posição da Via Láctea, qual a data que eu vou conseguir ter uma lua em cima de um monumento ou em cima de certo local na paisagem, onde o sol vai se pôr, onde o sol vai nascer, que horas isso vai acontecer. Ferramentas, por exemplo, como realidade aumentada durante o dia, onde o sol vai estar em tal horário. Realidade aumentada da Via Láctea, em que posição eu vou conseguir visualizar a Via Láctea em determinada hora da noite. Ferramentas de exposição, cálculos para você usar filtro ND, ele já faz isso automaticamente, você não precisa ficar com uma tabela ou ficar fazendo cálculos para isso, o aplicativo já tem tudo isso pronto. Além de muitas outras ferramentas, por exemplo, calculadora, temporizador, time-lapse, campo de visão, distância hiperfocal, cálculo de rastro de estrelas, como fazer as estrelas ficarem pontuais e elas não correrem, qual o tempo de exposição que eu deixo para isso. Enfim, é definitivamente o melhor aplicativo para fotógrafos que existe hoje. Na data de hoje, tá? Estamos em agosto de 2024, o valor desse aplicativo é R$ 59,90. Você paga apenas uma vez para obter todos os benefícios dele. Existe tanto para iOS, né, no caso de quem tem iPhone, ou também existe no Android, tá, para quem tem outras marcas de celulares também. Existe um manual online completíssimo, apesar de estar em inglês, né? Mas ele tem mais de 250 páginas hein, com muitas informações, como configurar o Photopills, ele tem o passo a passo de cada item. E ao longo dos anos eles vão incrementando, eles têm um canal no YouTube também, que eu vou deixar o link todo aqui na descrição. É um canal fantástico que eles mostram, eles fazem vários webinars com outros fotógrafos para explicar como o fotógrafo planejou aquela foto usando o Photopills, por exemplo. Ele faz desde planejamento, como eu já comentei anteriormente, né, da Via Láctea, a posição do Sol, mas ele também faz de eclipse, faz também de chuva de meteoros, quando vai acontecer tal eclipse, quais os próximos eclipses, quais os locais do planeta Terra que isso vai acontecer. Se depois desse vídeo você ainda ficar com alguma dúvida ou quiser se aprofundar mais em algum assunto específico, eu recomendo fortemente que você entre no site deles e dê uma olhada lá, porque tem muita informação, e também no canal do YouTube deles, porque é completíssimo. Eu gostaria de tentar cobrir aqui todas as funcionalidades do Photopills, né? Mas algumas eu vou passar mais superficialmente e outras eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Então, se tiver algum item aqui que você deseja, não ficou claro, ou você quer se aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro que você entre lá na academia deles, inclusive no próprio aplicativo. Depois eu vou mostrar que tem acesso ali a todos os vídeos e conteúdos ali que são é uma biblioteca enorme. Eles também promovem premiações, né? Se você entrar aqui em Awards, você vai ver aqui, ó, Photopills Awards, vire uma lenda, né? Então tem várias fotos de vários fotógrafos, né? Eles usam uma hashtag aqui que chama, acho que é Photopillar of the Day, né? E ao longo do ano você tem premiações aí com, se você for o Photopillar of the Year, né? O Photopillar do ano, né? Você consegue ganhar premiações aí que variam até $3.000. Então é bem interessante, é muito bacana. Ele tem essa possibilidade aqui e tem muitas fotos para você se inspirar no seu próximo planejamento de fotos aí. Assim que você abre o Photopills, tem a tela inicial aqui, tem Minhas Coisas, depois tem Pills, depois tem Academia, tá? São essas três abas principais. Então, se a gente for primeiro em Minhas Coisas, tem planos, awards, né, que eu comentei, das premiações, pontos de interesse, backup e configurações. A primeira coisa que eu acho que é interessante mostrar é você vir aqui nas configurações.
tá? Aí você começa a ver aqui, por exemplo, unidades, né? Tá em métrico, você pode usar imperial também. Sincronizar dados, você pode sincronizar os dados também com o iCloud, né? Você pode colocar as aberturas de quantos stops em quantos stops você quer. Eu deixo em 1/3 de stop. A câmera, você vai colocar o modelo da sua câmera. O tipo de mapa, eu costumo deixar o Google híbrido, mas você pode selecionar aqui uma variedade de tipos de mapas diferentes. Provedor de serviço de elevação, eu costumo deixar nesse SRTM, tem também o da Google. Formato de sistema de coordenadas, mostrar sua localização atual em mapas, esse é importante deixar ligado. Os azimuths são referentes ao norte magnético, mas você também pode colocar o norte verdadeiro, tá? Eu procuro deixar no magnético. Enviar estatísticas de uso anonimamente. Isso aqui é importante, a altura do uso do dispositivo, né? Tá vendo? Essa ilustração aqui mostra bem isso daí. Isso aqui é importante você configurar para ter a realidade aumentada, né? O AR, Augmented Reality, bem realista, bem mais próximo do real, para ele poder medir certinho, principalmente quando você usa distância hiperfocal. Então eu recomendo você usar uma trena ou pedir para alguém medir, ou você colocar mais ou menos o celular na posição que você está usando aqui, com os braços assim, né? E medir essa distância do seu celular até o chão. Calendário padrão. Aí tem agradecimentos, versão. Tá, aí fechou essas configurações iniciais. Aí, passeando pelos menus aqui, nós temos o menu do meio, que é o Pills. Nós temos planejador, sol, lua, exposição, DOF, FOV, chuva de meteoros. Eu vou dar uma passada rápida aqui só para vocês verem como é que é cada um deles. Ó. Planejamento é isso aqui, ele mostra um mapa, umas bolinhas aqui, né? E um monte de informação aqui lá em cima, tem uns menus, tem outros menus aqui, tem camadas aqui que você pode colocar, tem a localização aqui, você pode colocar a sua localização do GPS, colocar um local no mapa, e aqui embaixo, nessa faixinha aqui, ó, ele mostra a hora do dia, né? Quando está um azul escuro é à noite, o azul claro é de dia. E se você apertar e segurar aqui, ele dá um zoom na linha do tempo, ó, e fica com uma precisão maior. Então essas cores laranjas aqui é o crepúsculo, né? O nascer ou o pôr do sol, né? Normalmente ele é representado aí, depois eu vou explicar com mais detalhes aqui, com as cores, né? O laranja é o pôr do sol, o amarelo é o nascer do sol, azul escuro é o pôr da lua e o azul claro é o nascer da lua, tá? Esse é o planejador. Aí a gente tem o sol, né? Esse aqui eu uso muito pouco, mas é bom para você ter uma noção aqui de quando o sol se põe, qual é a hora dourada, tá? Em função da data. Nós temos também a lua, mesma coisa, né? Qual a fase da lua, qual que é o pôr da lua, o nascer da lua, tá? Então tem todo essa... E aqui mostra também a posição dela em relação ao sol. Exposição, esse aqui eu uso bastante quando eu faço fotografia de longa exposição diurna, porque isso aqui me ajuda muito, por exemplo, quando eu estou com um filtro de 13 stops e eu quero calcular qual será a minha velocidade do obturador, né? Eu explico também em detalhes também no meu curso online de fotografia de longa exposição. Se você se interessar por esse curso, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Mas você consegue colocar os parâmetros de teste e configurações equivalentes para ele determinar qual seria o tempo de exposição necessário com o uso do filtro ND. Aí nós temos profundidade de campo, Depth of Field, tem a clássica, né? Aí você escolhe sua câmera, você escolhe a distância focal, a abertura, você escolhe também qual é a distância que está o seu objeto, aí ele calcula a sua distância hiperfocal e também os limites aqui. Ele tem também alguns modos aqui embaixo, ó, inverso, né? Se você quer calcular, o que você quer calcular? Quer calcular a distância focal, abertura ou distância, né? Você pode calcular, por exemplo, eu quero saber qual distância que eu tenho. Depois eu vou explicar com mais detalhes isso aqui. E tem inclusive a realidade aumentada também. A gente tem campo de visão, vou explicar mais para frente.
Aí tem a R noturna, chuva de meteoros, rastro de estrelas, estrelas pontuais, time-lapse, o temporizador, distância do objeto e distância focal equivalente. E por último nós temos a guia academia. Tem o guia do usuário, tudo isso aqui direciona para um site, tá? O tutoriais direciona para os tutoriais dele, para os vídeos do YouTube. Tem artigos de instruções também, camisetas, né? O time, para você avaliar aqui, colocar comentários e tal. Então vamos lá, eu vou começar pelas ferramentas, tá? Eu vou começar aqui pelo Pius. Bom, então estou aqui na aba Pius, tá? Eu vou vir aqui em exposição. Como é que funciona isso aqui? É uma ferramenta que ela calcula o tempo de exposição, a velocidade do obturador, né? Em função de filtros ND que você utilize. Aqui em cima tem calcular, tá? Aí você tem ali, ó, velocidade do obturador, você pode calcular a abertura ou ISO, né? O mais usual é calcular a velocidade do obturador, tá? Aí nós temos parâmetros de teste. Aí você seleciona a abertura, qual a abertura que você vai estar utilizando, qual o tempo de exposição sem colocar filtro e ISO 100. É o que normalmente eu costumo utilizar para paisagem, um ISO baixo. E aí você tem configurações equivalentes. O que eu faço? Normalmente eu mantenho a minha abertura F11, mantenho o meu ISO e eu coloco... aí eu vou vendo aqui, ó, se eu colocar nos filtros, ele me mostra aqui, ó, filtro de 8 stop, 7, 6, 5, 4, 3, 1 stop. Então você tem uma infinidade aí de possibilidades de cálculos. Por exemplo, eu vou colocar um filtro de 10 stops. Se eu estiver com a minha fotometria em 1 sobre 10 segundos, né, de velocidade do obturador, se eu colocar um filtro de 10 stops na frente, a minha velocidade vai ser quanto? 1 minuto e 42 segundos. Isso é muito, muito útil e super fácil de usar. Se você, não, eu quero usar agora um filtro de 13, você clica aqui e vem aqui no filtro de 13 stops, dá um OK, ele vai te mostrar um tempo diferente aí, ó, 13 minutos e 39 segundos. Você sabe que um dos capítulos que tem lá no meu curso online de fotografia de longa exposição é a calibração do filtro. Então aqui no lado esquerdo você escolhe quantos stops, né? E aqui do lado direito você coloca uma fração, então são 10 stops e 1/4, 10 stops e 1/3. Por exemplo, tem filtro meu que não é exatamente 10 stops, ele é 9 stops e 2/3. Então você pode colocar aqui o 9 stops e 3/4, para ter uma precisão, não perder a foto aí, não errar na fotometria, tá? Então, por exemplo, 9 stops e 3/4, então ele tem esse nível de precisão que é excelente. Embaixo nós temos também aqui, ó, valores de exposição para você ter uma referência, né? Quando a lua está cheia e tal, eles colocam o EV100 aqui, ó. E nós temos também temporizador. Então ele já deixa o tempo exato. Se sua câmera não possui, se sua câmera é mais antiga e ela precisa de um temporizador externo, por exemplo, quando você está no modo bulb, você trava, você trava o disparador, né? Você consegue usar aqui, ó, tá? Aí você consegue usar o temporizador aqui, pausar, cancelar. A aba exposição ela é extremamente útil para fazer fotografia de longa exposição diurna. Agora nós vamos falar sobre profundidade de campo. Profundidade de campo, nós temos esse DOF, o Depth of Field, profundidade de campo. Você vai escolher a sua câmera, certo? A minha aqui, ó, eu escolhi a minha Canon 5D Mark IV, abertura, distância focal 17 mm, aí vou colocar uma abertura e vou colocar qual é a distância que está meu objeto. Vamos supor aqui que seja daqui até o tripé, aí 1,42 m. A minha distância hiperfocal, se eu for fotografar daqui, o tripé que está me filmando aí, ela vai ser 87 centímetros ou 0,87 metros. Se eu focar nesse ponto exato, 0,87, o que acontece? O meu objeto vai estar em foco e vai estar tudo em foco a partir de 0,43 metros. De 0,43 em diante vai estar tudo em foco, tá? Até o infinito. Então, ó, o DOF limite longe, infinito. Profundidade de campo, infinita. Tá? Se você virar aqui para o lado esquerdo, você consegue ver uma figura para te mostrar melhor como que é isso. Tá? O longe vai estar em foco infinito,
vai estar em foco a partir de 0,54, ó, que é o PDC limite perto. É o plano a partir do qual, porque o foco não é exato, um exemplo, ele começa aqui e termina, não, tem uma fase de transição, né? Então entre 0,43 e 0,54 é onde tem essa transição. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa figura aqui. E tem uma outra figura aqui que mostra, ó, tá vendo? Distância hiperfocal, o perto e vai até o infinito. Então você tem essas figuras para auxiliar. Uma outra coisa que você pode vir aqui, por exemplo, tem esse AR, realidade aumentada. Então aqui você consegue ver, ó, tá vendo a câmera que está me filmando aí? Ó, eu consigo ver os meus pezinhos, as minhas anotações aqui, ó. Eu coloco meus pezinhos, tá vendo? 0,54, 0,87, 1,42, exatamente onde está o tripé. Lembrando que eu estou sentado aqui, então essa altura aqui pode dar uma diferença. Ó. Então é importante o quê? Você ir lá nas configurações que eu falei no começo e ajustar as configurações lá da altura do seu smartphone. Senão vai dar uma diferença muito gritante aí, tá? Você tem também aqui, ó, embaixo, avançado, né? Você tem aquele círculo de confusão, ou Circle of Confusion, então você pode determinar isso aqui também, ó, em função da dimensão de impressão, tal, acuidade visual. Isso aqui é um termo muito mais avançado, eu não vou entrar em detalhes disso daqui, tá? Eu praticamente não uso, eu uso o clássico, que é mais que suficiente para fazer profundidade de campo, né, distância hiperfocal aí. Tem também o inverso. Eu posso inverter, eu posso querer calcular, por exemplo, qual que é a distância focal que eu tenho que usar para ter um objeto focado. Também é uma coisa muito específica, né, pouco usada, tá? Na prática eu acabo usando muito pouco esse menu aqui, essa ferramenta de DOF, é mais para quando eu tenho alguma dúvida aí, quando eu tenho algum objeto muito perto que eu quero incluir na minha foto e saber se ele vai sair em foco ou não, tá? Mas normalmente eu, de tantos anos fazendo, eu acabo fazendo mais intuitivamente aí o foco. Aí nós temos o campo de visão, ou FOV, Field of View, clicando aqui, ó. Como é que funciona esse Field of View? Você coloca a sua câmera, o modelo da sua câmera, mesma coisa. Você coloca a distância focal, tá? Você coloca a distância até o objeto e você coloca se você está no modo retrato ou paisagem, né? Se sua câmera está em modo retrato ou modo paisagem. E ele te mostra qual que é a tela, né? Vamos dizer assim, a área que será capturada da sua imagem. Isso aqui é extremamente útil para quando você fotografa, por exemplo, sei lá, obras de arte, ou quando você faz fotografias still, fotografia de produto. Por quê? Porque você tem uma mesa, por exemplo, você está fotografando de cima. Então você precisa saber exatamente essa distância da sua câmera até a mesa, para você saber a área que vai estar pegando na sua foto, né? Então ela serve basicamente para isso. Eu usava mais aí quando eu fotografava mais produtos. Hoje eu uso muito pouco esse campo de visão, mas é bom você saber que tem isso aqui. Aí nós temos tabela DOF, tabela de profundidade de campo. Aqui ele mostra, vamos supor que a gente tenha um objeto aí, 1,5 metro, tá? E aí aqui você tem a abertura. Você coloca a sua câmera, coloca a distância focal, vou colocar 17 milímetros, tá? Só a título de exemplo, tá? Vamos supor que o meu objeto que eu esteja usando uma abertura f11. Ó. Se meu objeto estiver a 1 metro, né, eu consigo o foco de... Tá vendo? Você olha, a distância do objeto é o que vai resultar, tá? A hiperfocal está lá em cima, que é essa aqui, 0,87, tá? E aqui é o F11, é a minha coluna. Então eu vou na minha coluna, vejo a distância do objeto, vamos supor que esteja a 1 metro, tá? Aí ele vai te mostrar o plano de foco mais perto, 0,46 até o infinito. Então se eu focar na distância hiperfocal em 0,87, eu vou ter foco desde 0,46 até o infinito. Só que se eu usar F8, eu já vou ter problemas com 1 metro. Por quê? Porque eu só vou ter uma profundidade de campo de 0,55 até 5,48. Então o que eu faço? Ou eu me afasto do meu objeto, vou para 1,5 metro, né? Aí eu
consigo de 0,67 até o infinito, ou eu uso uma abertura como o F11, por exemplo, se eu não tenho como me mexer ali. Então é uma tabelinha assim meio básica, né? Tem a parte visual aqui, ó, da mesma maneira lá que, que vocês viram no DOF. Tem também a realidade aumentada, que é a mesma coisa. E você também consegue compartilhar isso aqui. Tabela hiperfocal, mesma coisa, só que aqui na verdade ele vai mostrar a distância hiperfocal para a sua câmera, para a sua distância focal e para a sua abertura. Qual é a distância hiperfocal? Tá? Aqui é só a distância hiperfocal. Aí nós temos AR noturna. O que é isso? Isso aqui, gente, ó, vocês podem ver aqui, é a Via Láctea. Ó. Tá aqui, lá vai, volta. Aqui é o centro da Via Láctea, né? Se você vir aqui em configurações, ó, você consegue ver a posição, a data, né? E você consegue também, dependendo do modelo do seu celular, o meu só tem duas lentes, tem uma grande angular e uma ultra grande angular. Então você consegue ver aqui, ó, com uma abertura maior, né? Você consegue também fazer uma calibração visual, né? Então você consegue, vamos supor que você sabe que a Via Láctea está lá, você está no local, só que ela não está exatamente lá, ela está um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Às vezes você está num campo magnético forte, você tem alguma interferência magnética no local que pode ocasionar a bússola do celular ficar meio maluca. Tá? Então isso aqui é o que pode dar essa pequena corrigida. Tá? Então AR noturno é isso, é para você visualizar a posição da Via Láctea em função da hora e do tempo. Se você quiser avançar no tempo, você vira para a esquerda ou vira para a direita aqui, ó, arrasta, né? Para a esquerda ou para a direita, você consegue ver, ó, a posição da Via Láctea aí, ó, meia-noite, vai estar mais ou menos ali, ó, tá? 10 horas da noite. Extremamente útil para você planejar fotos de Via Láctea. Nós temos também chuva de meteoros. Né? A chuva de meteoros aqui, ó, você consegue verificar, por exemplo, ó, quais as chuvas de meteoros ativas, quais as próximas chuvas de meteoros. Então vamos pegar uma ativa, por exemplo, da Delta Aquaridius, que é de 12 de julho até 23 de agosto, que deve estar acabando agora. Você clicou aqui, ó, você consegue vir em realidade aumentada, porque normalmente você fala, meu, onde que está esse... onde que vai estar, que posição do céu que vai estar os meteoros, né? Então aqui você consegue ver, ó, ele mostra ali, ó, deixa eu colocar em 25mm, tá vendo? Ó, Perseidas tá ali, né? Ele mostra exatamente onde vai estar, onde você precisa apontar a sua câmera. Então é bom para você, se você puder ir no local antecipadamente, para você ir lá e montar a sua composição com as chuvas de meteoros, né? E aqui você consegue ver a Via Láctea, ali tá, ó, Alpha Capricornidius, ali, ó, Delta Aquaridius, então ela tá ali em cima, ó, tá vendo? Se eu colocar, dependendo da posição, ó, do dia, da noite, né, na verdade, ó, tá vendo aqui, ó, Piscis Austrinidius, Delta Aquaridius, então ela vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó, em tal horário, ó. No dia 30/7 vai estar 20h54, né? Se eu quiser a outra data, eu tenho que vir aqui, ó, colocar agora, onde estará agora, né? A gente vai precisar achar, ela está ali embaixo. Mas, à noite, aqui, ó, 19, vamos procurar ela. Ela está ali, ó, na mesma posição, né? Como a gente tem uma lua cheia agora, ela está meio que acompanhando ali, ó. Tem também aqui são as informações, mas você consegue ver também o calendário, né? Aqui, ó, o calendário 2024, calendário 2025, isso aqui é extremamente útil para você se planejar. Aí nós temos rastro de estrelas. Rastro de estrelas, essa aqui é uma ferramenta mais visual, ela não é uma ferramenta de precisão. Por quê? Tá vendo aqui em cima, ó, você tem um reloginho, tá 32 minutos, 35 segundos. Aí você tem o ângulo e você tem aqui o hemisfério. Se está no hemisfério norte, elas giram nesse sentido. Se está no hemisfério sul, elas giram nesse sentido. Na verdade é a Terra que gira, né? Aí você pode, por exemplo, estimar como é que o seu rastro de estrelas vai aparecer. Aqui está curtinho, então você tem mais ou menos uma visualização de como ficaria.
32 minutos, mas vamos supor que eu queira... Aqui você também consegue digitar, né, horas, minutos, segundos, ou você consegue arrastar aqui para a direita, para a esquerda, você vai aumentando ou diminuindo. E ali é o ângulo. Então se você quiser, por exemplo, um ângulo de 90 graus, para você pegar bastante rastro de estrelas, ó, você teria, obviamente que as estrelas que estão mais no canto da foto, principalmente se você estiver usando uma grande angular, elas vão ficar distorcidas, elas vão ficar também maior. Por elas estarem também mais afastadas do centro galáctico, né, do centro da onde as estrelas estão se movendo, no caso do Polo Sul, é difícil da gente achar o ponto exato, então o aplicativo Photopills ajuda, mas normalmente alguns palmos ali embaixo da Cruzeiro do Sul, né? Agora, se você está no norte, é muito mais fácil você localizar a estrela Polaris, que é o ponto, né, em torno da qual você consegue fazer esse rastro de estrelas, né? E você consegue também usar a realidade aumentada, tá? Que é o que eu usei no item anterior, aí, no item de AR noturna. Então, aqui você consegue ter essa visualização aí, como vai ficar os seus rastros de estrelas. Obviamente, se você ficar aí 8 horas ou mais, você consegue aí um cheião aí fora. Por exemplo, aqui eu precisaria ficar 9 horas e 16 minutos para ter um círculo completo ali fora. Tá? Vai depender muito daí da composição que você está usando, vai depender muito aí do tempo, do seu saco, da sua paciência. Tá? Mas é mais uma ferramenta visual aí para ver. E reparem que para você conseguir um rastrinho de nada, ó, 14 minutos, ó, 30 minutos, 39 minutos, você vê que é um rastro muito pequeno, né? Então realmente precisa deixar bastante tempo para você conseguir um rastro de estrelas proeminente. E tem o temporizador também, da mesma maneira que no outro que eu deixei como exemplo lá do modo bulb, né, do exposição, esse aqui também tem. Vou voltar aqui. Aí nós temos o próximo item, estrelas pontuais, né? São aquelas regras que a gente usa para quando a gente está fazendo astrofotografia, a gente não correr o risco do planeta Terra girar e das estrelas ficarem se moverem, né? Uma alternativa a isso aqui é usar um Star Tracker, que você consegue estabilizar a sua câmera, né? Você consegue deixar ela acompanhando o movimento da Terra, das estrelas. Aqui a mesma coisa, você usa a câmera, modelo da câmera, abertura, distância focal. Aqui você pode colocar também a declinação, ó. Eu costumo deixar 0. Honestamente, eu não sei para que serve isso. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários. Declinação mínima. Eu não sou um fotógrafo que faz muitas fotos de astrofotografia, né? Apesar de conhecer bastante, mas talvez algum de vocês aí possa saber, então coloca aqui nos comentários. E aí nós temos por último aqui, ó, a acurácia, tá? Nós temos padrão, que são trilhas quase imperceptíveis, e nós temos o acurado, que é para impressões grandes. Quando você faz impressões grandes, principalmente de foto de Via Láctea, você tem que tomar um cuidado extra. Tá? Então provavelmente você vai ter que ou usar um ISO maior, ou você vai ter que usar uma abertura, deixar uma abertura maior também, para você poder captar o máximo de luz possível, porque a precisa, se vocês olharem aqui, ó, tem a regra NPF, né, que leva em conta a resolução da câmera, e tem a regra dos 500. Normalmente a regra dos 500 ela funciona bem. Eu costumo deixar... Eu faço muitos testes, né? Eu costumo deixar um meio termo entre a NPF e a regra dos 500. Eu não tenho lente específica para astrofotografia, porém, o que acontece? Se eu seguir a regra NPF numa lente que tem abertura f4, eu vou ter um tempo de exposição de 16 segundos, eu vou ter que usar um ISO muito maior, um ISO 6400, às vezes 12800. Isso aí pode gerar muito ruído, né? Então eu sempre procuro ver, analiso a foto, dou zoom ali para ver se as estrelas realmente estão pontuais e está com a luminosidade boa, tá? Mas isso é assunto para curso de astrofotografia aí. Aqui é mais para você ver a ferramenta, tá? Para você saber quanto tempo de exposição você deixa para você conseguir aí fazer as suas fotos de astrofotografia para ter estrelas pontuais, tá? Ferramenta muito, muito útil. Aí nós temos time-lapse, né? Time-lapse, isso aqui, a grande maioria das câmeras modernas, todas mirrorless têm,
que ele calcula aí o tempo, o intervalo de disparo, você pode calcular a duração do clipe ou a duração do evento, tá? Então você informa, por exemplo, qual é a duração do clipe, se vai ser 30 segundos, né? A duração do evento, você coloca quantos frames por segundo, ou quadros por segundo, e o tamanho da imagem. Aí ele vai te falar um intervalo de disparo, de 4 em 4 segundos, número de fotos 900, e você vai usar um cartão aí, você precisa ter um cartão pelo menos acima de 19,34 GB. Tem a tabela de intervalo aqui, ó, que é bastante útil, caso você não saiba e queira se aprimorar mais em time-lapse, aí, por exemplo, quero pegar um sol nascendo aqui, ó, tá vendo a duração? Tem uma duração média, tá, gente? Isso aqui muda em função da posição que você está no globo terrestre aí, tá? Mas é um bom guideline. Aí nós temos o temporizador, temporizador básico que todo celular tem. Aí nós temos a distância do objeto. Eu não uso esse distância do objeto, tá? Esse aqui é muito... Eu prefiro usar esse daqui, ó. Ou a tabela DOF ou o DOF, tá? Para mim é mais útil, é mais intuitivo, eu entendo melhor, tá? Essa distância do objeto eu acabo não usando. E a distância focal equivalente é quando você tem duas câmeras diferentes, por exemplo, uma full frame, uma APS-C, ou uma médio formato e uma full frame. E aí você tem, por exemplo, você coloca a distância focal, coloca a abertura e coloca a distância que está do objeto. E aí ele te mostra para cada uma delas, aqui no caso eu coloquei a 5D Mark IV e a R7, né? A 5D Mark IV ele te dá o ângulo de visão e ele te coloca qual que é o limite perto, o limite longe ali, ó. Então 1,63 metros e o longe infinito, né? Profundidade de campo infinita. E aqui é a mesma coisa. Então se eu usar uma abertura f8 numa full frame, se eu usar na R7 a abertura, tá vendo? Ó, eu posso usar a abertura f5 para ter a mesma característica de, por exemplo, de profundidade de campo, né? Então é uma ferramenta assim que você pode estar utilizando, né, para você, caso você tenha você tenha duas câmeras, uma APS-C e uma full frame diferentes, e você queira lá na hora trocar de câmera. Também é bem pouco usado, tá? Eu quase nunca uso essa distância focal equivalente aqui. Bom, tem a academia aqui que eu comentei, né? Que tem a guia do usuário, tutoriais. Novamente, gente, se vocês quiserem se aprofundar em cada um desses itens aqui, consulta os tutoriais deles no YouTube, que são ótimos, tá? Tem vários artigos, tem o manual do usuário. Eles têm um guia só de fazer fotos de eclipse, tem um guia só de fotografia de longa exposição. Eu acho que é um conteúdo assim de planejamento de fotografia mais completo que você acha assim no universo aí da fotografia. E agora nós vamos para o planejador. Esse aqui é um dos mais utilizados aí para quem está fazendo planejamento de fotos, nascer do sol, pôr do sol, fotos de Via Láctea, tá? Então como é que ele funciona, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Primeiro vai ser planejando fotos com o sol, tá? Ou um pôr do sol, num determinado local, ou nascer do sol. Depois planejamento com foto da lua, tá? Pôr da lua, nascer da lua. E por último, um planejamento de fotos com a Via Láctea. Esse planejador, em cima, tá vendo? Eu tô deslizando para a esquerda, ó, tem sol, lua, razão, altura do objeto, tem vários menus aqui, ó. Distância, pino vermelho, pino preto, já vou explicar o que é pino preto e pino vermelho. Aí a gente tem aqui o sol, a lua, azimuth, né, que é quantos graus em relação ao norte está. Tem a elevação também, por exemplo, você tem um monumento, uma igreja, uma torre, você precisa saber a altura dela para você poder saber quando que a lua, o sol vai aparecer lá. Fase da lua. Aí você tem o sol e a lua, o nascer e o pôr do sol, nascer e o pôr da lua, como eu comentei. Tudo que for cor amarelo claro, nascer do sol. Laranja, pôr do sol. Pôr da lua, azul escuro. Nascer da lua, azul claro. Ok? Aí nós temos aqui também, ó, civil, náutico e astronômico, são os nasceres e pores do sol.
Aí nós temos aqui também qual é a hora azul e a hora dourada, né? Para a gente se planejar, por exemplo, eu quero chegar num nascer do sol, mas eu quero pegar a Blue Hour, ou a hora azul. Então eu sei que, por exemplo, na data aqui, 19/9/2024, eu tenho que chegar às 5h36, ou um pouco antes, né? Para poder me planejar. Aqui a gente tem visibilidade CG, Centro Galáctico, o centro da Via Láctea. Tá? Então ele mostra quando que o centro da Via Láctea vai estar visível no céu. Né? Nessa época do ano aqui vai estar visível de 19h17 até meia-noite e 53. E ele coloca também o azimuth e a elevação. Aqui também o centro galáctico, mostrando o azimuth e elevação. Por último, o eclipse. Então você pode carregar um eclipse aqui, e aqui mostra as informações do eclipse e chuva de meteoros. Também pode carregar a chuva de meteoros aqui, que ele vai mostrar ali na realidade aumentada a posição também. Tá? Vou voltar aqui pro começo, onde tem aqueles pinos. Tá? Eu vou planejar uma foto com o Sol e com a Lua. Deixa eu desabilitar. Se você clicar aqui nesse menuzinho de camadas aqui, você vai ver que você tem modo câmera, modo drone, tá? Você pode aqui também alterar o tipo de mapa. Eu vou deixar Google híbrido. Ferramenta de mapa, por enquanto eu não vou deixar nenhuma. E aqui você tem as camadas do mapa, tá? Você pode deixar, quando você clica no olhinho, você habilita Sol, mostra o caminho, a Lua, padrão, mostra a Via Láctea, mostra a chuva de meteoros, mostra eclipse, crepúsculo, sombra, né? Também pode até mostrar sombra. Por enquanto eu vou deixar ativo o crepúsculo, tá? Porque ele mostra uma cor no seu planejador. Ele mostra as cores que vão ficando conforme a hora do dia, né? Conforme você está planejando e passando ali deslizando para a esquerda e para a direita para ver em função do tempo, ele vai mostrando quando que está na Blue Hour, Golden Hour, é bastante útil. Então vamos falar planejamento de fotos com sol. Vou desabilitar a Lua, por enquanto eu vou deixar dessa maneira aqui, tá? Aí nós temos aqui embaixo, nós temos um maisinho, né? Se eu colocar essa posição aqui primeiro, ele vai mostrar no GPS onde que eu estou. Se eu colocar essa posição aqui, um maisinho, e eu vou colocar onde eu quero. Aí eu escolho um local onde eu quero colocar o meu pino vermelho. O que é o pino vermelho, gente? Aqui. Aí eu posiciono ele aqui. O pino vermelho é onde eu estou, é onde minha câmera está, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar e segurar o pino vermelho, ele levanta. Aí eu posso arrastar e colocar ele em qualquer lugar que eu queira. E ele já atualiza, ele te mostra as coordenadas do GPS e mostra também a altitude que você está. Vendo? Ele já atualizou a altitude. 786, 790 metros, 781. Tá vendo? Ele vai atualizando tanto o GPS quanto a altitude. Então você pressiona, segura e solta. E aqui você está vendo uma linha amarela clara e uma linha laranja. E se você passar o dedo aqui, arrastar para a esquerda e para a direita, você consegue ver como o Sol vai andar. Desde o nascer do Sol, o Sol nasce, ele passa por essa região e ele se põe aqui atrás. Tá vendo? Então aqui, essa parte azul clara é o dia e essa parte aqui azul escura é a noite. Então pode ver que fica até mais, muda a claridade, né? E tem o crepúsculo aqui também, tem a parte, tanto no nascer quanto no pôr do sol, a cor vai mudando, Tá vendo? Tem o náutico, civil, blue hour, aí você tem golden hour e pronto, né? Luz do dia. E mesma coisa aqui para a noite, tá? E aqui mostra o ângulo aqui, né? Na verdade essa distância aqui, tá vendo? Ele mostra aqui embaixo, quinta-feira, GMT-3, que é o fuso horário que eu estou aqui nesse momento, tá? E a data. Então, assim, é importante vocês deixarem a data, por exemplo, a data que você quer, né? A data atual, aqui, fuso horário, detecção automática, porque em função de onde você estiver, ele vai identificar o horário certo, tá? Ele já atualiza em função de diferentes locais no Brasil ou em outros países que você esteja. Aí aqui embaixo tem buscar,
Eu já vou mostrar o que é buscar. Buscar não é buscar o endereço, tá? É bem... Isso aqui é um pouco contra-intuitivo. Buscar, ele busca o Sol e a Lua, tá? Em determinado local. No azimuth ou no azimuth e na elevação, tá bom? Cancela por enquanto. Tem realidade aumentada, então ele vai mostrar o quê? Onde está o meu Sol? Cadê o Sol, gente? O Sol tá ali, ó. Então ele vai passando aqui, ó, se eu deslizar para a esquerda e para a direita, vai mostrando onde ele vai se pôr, né? E mostra aqui, se eu voltar, mostra onde ele nasceu. Vendo? Aqui você tem a bússola ao leste, nordeste, norte, tá? Oeste. E aqui também ele tem as cores, ó. 5,58, ó, a cor laranja escuro, que é o Golden Hour, depois fica amarelo claro, de dia. E aqui, ó, quando for nesse horário aqui, já começa a se pôr o sol. Então essa é a realidade aumentada. E você pode fazer, dependendo do ângulo que o seu smartphone tiver, 12mm ou 25mm ou até mais aqui. Vou dar um OK. Que mais? Nós temos realidade AR noturno. Olha o AR noturno. Vocês já viram, certo? É onde a Via Láctea vai estar em determinada hora do dia. Tá? E aqui, ó, é aquele ponto que eu comentei. Depois eu vou comentar no Via Láctea. Aquele ponto através do qual as estrelas giram. Quando você faz rastro de estrelas. Tá? Aqui ou aqui. Ok? Aí a gente tem carregar, salvar e mais. Nesse mais aqui, ó, você tem a data, altitudes, horizonte e ação. Vou colocar data. Tá vendo? Você escolhe a data, o horário ou você clica em agora. Outra coisa que você pode fazer, altitudes. Tá vendo? O pino vermelho você pode deixar numa altitude personalizada ou o pino preto também numa altitude personalizada. Não expliquei o pino preto, mas já vou falar. E você pode salvar isso aqui. Salvar o quê? Você pode salvar com um plano ou um ponto de interesse. O carregar é o quê? Eu consigo carregar um plano. Um plano que eu fiz, por exemplo. Eu coloquei o ponto vermelho ali e eu coloquei eu fiz um plano ali, né? E eu posso, por exemplo, salvar esse plano para futuramente eu acessar ele, né? Eu fiz o planejamento da foto, deixei salvo. Eu posso também usar ponto de interesse, latitude, longitude, né? Ponto de interesse, por exemplo, é isso aqui, ó, tá? São pontos que você pode pesquisar, que eu já tenho alguns salvos, mesma coisa nos meus planos, aqui eu já tenho alguns planos que já foram feitos aí, ó. Eu uso o aplicativo desde 2017, ó, né? Você pode também usar foto com geotag. Se você clicar aqui, você pode baixar, por exemplo, vamos supor que você está andando no local, você falou, nossa, esse lugar vale a pena tirar uma foto aqui, você clica com o seu celular e não esquece de habilitar a localização quando você estiver tirando foto. Porque a foto vai ser salva com o geotag. Então você clica aqui, foto com o geotag, ele faz o upload daquela foto, ele usa, na verdade, o GPS, a coordenada daquela foto, para colocar o seu pino vermelho. Mas e o pino preto? O que é esse pino preto? Esse pino preto é onde está o seu objeto que você quer fotografar. Seja um monumento, seja, por exemplo, uma torre, né, um prédio, uma igreja, alguma coisa que você queira, por exemplo, alinhar com o Sol, alinhar com a Lua, alinhar com a Via Láctea. Deixa eu mostrar um exemplo aqui de Sol, um exemplo mais prático. Bom, eu tenho um plano feito aqui, ó. Eu vou carregar plano. Aí eu vou carregar o plano. Foi um plano que eu fiz aqui, ó. Pôr da lua e nascer do sol, Pira de Cananéia. Coloquei aqui. Tá. Deixa eu apagar o meu... Vou tirar o meu pino preto por enquanto, tá? Vou tirar essas ferramentas aqui. Tá. Então eu estou lá em Cananéia, onde eu costumo fazer alguns dos meus workshops, né, algumas expedições fotográficas por lá, Cananéia, Ilha do Cardoso, Ilha Comprida, e eu estou ali no Pier de Cananéia. E é um pier belíssimo ali, dá de frente ali para pro Mar Pequeno, né, o que chama Mar Pequeno, né, Mar Pequeno.
E ele dá de frente para a Ilha Comprida. E aquele pier ali, eu sempre me perguntei, será que dá uma foto aqui com o sol bem alinhado, bem em frente ao pier, no nascer do sol? E é isso que eu queria saber, né? Então, deixa eu colocar a data agora. Então, o que acontece? Como é que eu sei se o sol nasce certinho onde eu quero ali? Bem de frente pro pier. Como é que eu sei isso? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que primeiro, eu vou colocar o pino vermelho, que sou eu, que é a minha câmera, vou colocar ele ali no pier, tá? Então eu venho aqui, ó, pier, bem de frente pro pier. Aí você vai ver que tem a faixa amarela clara e amarela escura, né? Então essas duas faixas aqui representam o nascer do sol e o pôr do sol. Só que se você ver, ele está nascendo um pouquinho... Tá vendo? Ele tá nascendo, não está nascendo exatamente de frente, ele está um pouquinho para a esquerda, né? Se eu quero buscar onde que ele vai nascer, pode ser que o sol nem nasça na frente, né? Pode ser que aconteça esse caso. E como é que eu sei isso? Como é que eu faço para saber? Pino preto no meu ponto de interesse. Ah, mas ali eu não tenho nenhuma torre, eu não tenho, por exemplo, um monumento, uma igreja, não tenho nada para fotografar ali. Então você coloca o pino preto no ponto mais próximo que você vai ver ali da ilha. É o que eu vou fazer agora. Ó. Vou clicar aqui em pino preto. Aí eu vou colocar ele onde eu vou ver o sol ali no horizonte. No horizonte tem aquela mata, né? Então ele vai se pôr ali. Ou melhor, vai nascer ali. Eu estou fazendo o nascer do sol, tá? Então eu vou pegar o pino preto aqui, vou colocar ele... E eu vou tentar colocar ele bem de frente para o pier, tá, gente? Ó, vou tentar alinhar aqui com o pier, é mais ou menos essa posição aqui, ó. Deixa eu deixar ele mais um pouquinho para cá. Ó, aqui ele já está em terra. E aqui, toda essa vegetação é o ponto que eu consigo enxergar de frente. Então eu deixo o meu pino aqui, eu posso deixar ele até um pouquinho mais para cá, ó, tá? E eu vou ver se ele está alinhado aqui, se está mais ou menos uma linha reta. Ó, tá um pouquinho, eu tenho que ir um pouquinho mais para baixo. Vamos ver aqui. Para você ter precisão aqui, ó, tá bem de frente aqui agora. Aí o que eu vou fazer? Eu quero saber se o sol nasce ali. Eu posso vir aqui, ó, e ficar mexendo para a esquerda, para a direita, até o amarelo ali, ó, porque cada hora o sol vai numa posição, né? Ou tem um método mais fácil. Você faz o seguinte, coloca a data de agora, né? Qual é a próxima vez que o sol vai nascer ali? Se é que ele vai nascer. Aí a gente vai fazer o quê? Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó, também. Vou vir aqui em camadas, vou colocar DOF, tá? Vou dar um OK. O que é esse DOF? No DOF você vai poder, tá vendo que ele abriu um menu ali em cima? Logo embaixo da barrinha de cima ali tem uma câmerazinha, e você escolhe a câmera, modelo da câmera, tudo de novo. Distância focal, sei lá, 24mm. E aqui, ó, você consegue travar a distância focal no mapa, tá? O que acontece? Isso aqui, ó, é o ângulo que eu vou estar enxergando. Se eu quiser mais ou menos, ó, eu posso pegar uma área maior, tá vendo? Ó, ou uma área menor. Ó. Essa aqui é a área. E a distância do pino preto para o pino vermelho é mais ou menos 1 km. Tá? Bem longe. Obviamente, se eu quiser pegar tanto o pier, né, ali de Cananéia, quanto a parte da frente, eu teria que usar uma lente grande angular, né? Se eu usar uma teleobjetiva, eu não vou pegar o pier, eu vou pegar só o que está no longe. Pode ser que seja o do interesse também. Você vê só o sol nascendo ali, né? Você pegar... Só que aí você não precisa do Photopills para isso. Você pode fazer em qualquer região. O Photopills é usado quando você quer planejar uma foto, por exemplo, onde o sol vai nascer exatamente para eu fazer uma composição com determinados elementos aqui. Aí eu já coloquei a minha distância hiperfocal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar, ó, tá vendo que tem um ângulo mexendo ali, ó, 130, 100 não sei o que lá, 100... Se eu clicar nele, ele é o azimuth,
tá? Ele que mostra em relação ao norte. Ó, aqui é o norte real e aqui é o norte magnético, que dá uma pequena diferença. Ó. Se eu for colocar no 0, ele está aqui, está mais ou menos aqui. Então eu venho aqui e eu tento alinhar com o preto. Mas eu não consigo alinhar exatamente com o preto. Você clica nele e clica sempre alinhar com o pino preto. Ok, pronto, está alinhado com o meu pino preto. Aí eu vou fazer o quê? O modo retrato ou o modo paisagem. Eu consigo mudar também isso. Se eu mudar o modo retrato, eu pego menos, porque minha câmera vai estar na vertical. Se minha câmera estiver na horizontal, eu pego uma área maior. Vamos deixar na paisagem. Vamos deixar numa câmera para poder pegar mais do pier também, né? Tá, mas e o sol? E o sol, Ale? Como é que eu faço aí? Vamos lá. Aqui, não sei se vocês repararam, mas apareceu umas bolinhas aqui, ó, 1,72, 1,69. De 1,69 até o infinito vai estar em foco se eu usar abertura f11, se eu usar 24mm, tá? É isso que significa. Eu estou colocando aqui como se o objeto estivesse a 1,72 metros, mas na verdade a distância do pino preto que eu estou usando aqui, tá, gente? Ó, eu estou usando a distância do pino preto, tá? Distância focal. Eu estou focando lá no infinito, né? No pino preto eu estou focando. Então o que acontece? De 1,69 em diante, eu vou ter as coisas em foco para 24mm. Se eu quiser coisas mais próximas de 1,69 m, ou eu tenho que diminuir minha abertura para f16, por exemplo, ou usar uma distância focal mais aberta, por exemplo, abaixo de 24mm. Vamos lá para o Sol. Que horas que o Sol, se é que vai nascer ali? Então o que eu venho? Eu venho em buscar. Aí sim, é buscar. Sol no azimuth e elevação. Ó, ele já sabe qual que é o azimuth e qual que é a elevação. Por quê? Porque ele colocou o ponto preto, ele colocou um ponto agora amarelo, que representa o quê? O Sol. Eu quero que o Sol nasça ali bem de frente para o pier, nesse ponto que eu coloquei. O azimuth é 114,89 mais ou menos 2. Se eu clicar aqui em numérico, eu consigo ver aqui, ó, consigo fazer até um erro um pouco mais, deixar mais preciso também, tá? Aqui está mais ou menos 2 graus. E a mesma coisa para elevação. Na elevação aqui, ó, eu posso deixar ele ali mais próximo, né, do nível. Se eu souber mais ou menos a altura das árvores ali, vamos supor que seja 4 metros, vamos colocar aqui, ó, 4 metros. Posso digitar aqui também, ó, numérico, elevação, ou erro, ou aqui, ó, altura do pino amarelo. Vamos deixar 3,6 metros, ok. Aí eu vou fazer o que? Eu vou clicar no período. Qual é o período que eu gostaria de pesquisar? Eu costumo deixar, quando é Sol, eu deixo 1 ano. Quando é Lua, eu deixo mais, 2 anos, por exemplo. Tá? Vou deixar 1 ano. Tá vendo? Ele vai da data do dia 20/8 de 2024 até 19/8 de 2025. Ele vai ver durante esse período do ano se o Sol vai estar nesse azimuth, nessa elevação. Dá um OK. E agora eu vou clicar aqui na lupinha. Aí ele vai me mostrar todas as datas possíveis que o Sol vai estar ali, naquela posição. Então, ó, desde o dia 26 de setembro até 16 de março, tá vendo? Só que tem algumas datas que ele não coloca, ó. Prestem bem atenção, ó. 26 de setembro, 27, 28, 29, 30, 1 de outubro, outubro. Só que depois, até o dia 7 de outubro, eu conseguiria fazer essa foto. Depois do dia 7 de outubro, só dia 5 de março. Por quê? Porque o Sol vai começar a afastar ali. Ele vai ficar um pouquinho para a esquerda, cada dia vai ficando um pouquinho mais. Vai chegando o inverno, ele vai encurtando. Vai chegando o verão, ele vai voltando. Ele passa. Né? Então só vou conseguir fazer de novo essa foto em março. Então eu tenho algumas datas aqui possíveis. Vamos colocar a primeira data que tem aqui, ó, dia 26/9. Cliquei aqui. E aí ele vai me mostrar ali, ó, ali em cima, a altura do Sol menos 9,8 metros do pino preto. Tamanho 9,2 metros. Por quê? Porque entre o pino vermelho e o pino preto tem um desnível ali de altitude. Tá? Então essa é uma coisa que você também tem que observar. Né? Por mais que você esteja numa planície, num lugar próximo ao mar, você acaba tendo algumas diferenças e algumas variações. Né? Então eu
conseguiria fazer essa foto nessa data. O meu plano está pronto. Eu posso fazer o que? Salvar esse plano. Eu posso fazer, gente, a mesma coisa para planejar fotos com a Lua. Né? Vou mostrar aqui, por exemplo. Vamos ver se a Lua nasce de frente para o pier. A Lua é interessante, por quê? Você pode vir aqui, ó, camadas, tá? E agora eu vou colocar, vou desabilitar o Sol, habilitar a Lua, ok? Ok. A Lua está mais longe ali, tá? Mas eu vou manter o meu pino preto na mesma posição, pino vermelho na mesma posição, todas as distâncias iguais ali. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou vir buscar Lua no azimuth elevação, tá? Vamos ver se tá ali, ó, tá certinho, tá? Colocou o pininho da Lua ali, azimuth e elevação. Se quiser o numérico aqui, ó, tá? Elevação 0,09, mais ou menos 2. Aí eu vou clicar, o período, vou deixar um período aí de 2 anos, tá? Você pode deixar o período que você quiser. Você pode especificar exatamente a data que você pode, ou a data da sua viagem, por exemplo, para ver se vai estar lá. Dá um OK. Aí eu vou fazer o quê? Vim aqui na lupinha. Clica na lupinha. Olha só os resultados que interessantes. No dia 5/9 de 2024, tenho ali o azimuth, a elevação e a fase da Lua. Essa cor clara significa o quê? A Lua durante o dia. Tá? Agora, olha o de baixo. O que é interessante quando a gente está fotografando a Lua para ter uma exposição mais uniforme? É a gente ter a Lua com um pouco de luz ambiente, né? Porque se você for fotografar a Lua, por exemplo, aqui, ó, domingo 19/1/2025, a Lua tá meio crescente aqui, né? Só que tá tudo escuro em volta dela, tá preto, negro. Essa cor representa o quê? A noite, não tem luz nenhuma, então ou você vai fazer foto da Lua ou você vai fazer foto dos arredores. Ali não dá para você ter um alcance dinâmico muito grande, né? Ou você faz HDR. Eu me interessei por isso aqui, ó, porque vai estar uma Lua cheia, ó, a fase da Lua vai estar cheia. Tá vendo? Tem luas novas aqui também, ó. Você vai vendo várias datas, ó. Então, 17/9 é uma data interessante. Eu vou clicar aqui e ele já colocou ali, ó. Então, no dia 17/9, se eu quiser fazer uma foto com a Lua perto ao horário 17:51, vai estar na Golden Hour. Então ainda vai ter aquela luz ambiente, né? Vai ter aquela luz, a Lua vai estar bem próxima do horizonte, bem de frente para o pier. Olha que combinação incrível. Obviamente que você vai precisar ver a data, se a data vai te atender ou não, é o 17/9. Agora vamos ver aqui, eu quero ver a Via Láctea. Eu vou tirar o meu pino, eu vou deixar o pino preto onde está também, tá? Onde ele está, né, o pino preto, ele poderia também ser um monumento, por exemplo, uma igreja, tal. Se ele fosse uma igreja, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que informar qual que é o tamanho dele, tá? Uma coisa que eu não comentei é aqui, ó, qual que é a altura da Lua, né? Vai estar lá, ó, 7,4 metros do pino preto, o tamanho da Lua. Devido a essa distância muito longe, quase 1 quilômetro, a Lua vai estar com um tamanho enorme em relação ao que você está fotografando. Óbvio que se você tiver com uma grande angular, a Lua vai estar pequenininha, né? O Sol também vai estar bem pequenininho, tá? Mas se você tiver com, por exemplo, um monumento, vou dar um exemplo aqui de uma igreja. Que, aliás, esse exemplo, eu falo sobre esse exemplo nesse vídeo aqui, sobre planejamento de fotografias. Vou carregar, plano. Por exemplo, aqui, ó, Lua, Igreja Santa Isabel. Então eu coloquei um ponto aqui, o meu ponto vermelho, o meu ponto preto, tá? Eu vou usar uma teleobjetiva. A Lua não vai ficar tão grande, ó, ela vai estar vendo ali em cima, a altura da Lua, 97 metros. Por que 97 metros? Porque é a altura da igreja, né? Uma igreja bem alta. Então eu vou deixar o meu pino vermelho onde eu vou estar, um ponto um pouco mais alto. Aqui está a igreja, né? E eu coloco o pino preto em cima do monumento, tá? Não importa se eu colocar em cima ou aqui, ó, a altura não vai mudar muito. Ele não entende que ali tem um objeto 3D.
Ele não sobe a altura, então você precisa informar isso para ele. E como é que eu informo isso? Né? Eu tenho que vir aqui, ó. Aliás, aqui também é uma ferramenta interessante, ó. Você consegue ver o campo de visão também, nesses 3 risquinhos aqui. Eu sei que a altura da ponta da igreja lá é 90 metros, então como é que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu quero a lua, azimuth e elevação. O azimuth está certo, é aquele ângulo que eu quero pegar. E a elevação, eu vou deixar 90 metros. Tá, 30 centímetros não vai fazer diferença, deixei. E eu dou um buscar. A foto que eu fiz, você pode ver, ali a lua nunca, ou praticamente quase nunca fica durante o dia ou durante a noite numa fase cheia. Ela fica sempre, ela não fica sempre na golden hour com a lua cheia, né? Ela fica ou crescente ou minguante, às vezes é uma lua nova, mas aqui, ó, quarta dia 18/9 e quarta dia 16/10, a lua vai estar cheia naquela posição. Então eu consigo fazer esse tipo de foto aqui, ó, tá? 21:41, infelizmente vai estar escuro, né? Vai ter que fazer uma foto ou mesclar uma foto com camadas no Photoshop, né? Como eu mostro no vídeo aí. Eu vou colocar também aqui o FOV, tá? Para me ajudar no que? Por exemplo, se eu tiver com, vamos supor que eu esteja com 200 milímetros, tá vendo? Ele me mostra a área da igreja que eu vou pegar em 200 milímetros. Se eu quiser, por exemplo, usar, ficou muito estreito, eu tenho uma 70-200 milímetros, então eu vou usar 100 milímetros, ó, já pega uma parte maior da igreja. Obviamente que a lua vai ficar um pouco menor também. Como é que eu sei que é o tamanho que vai ficar a lua? Olha lá, a altura da lua vai estar 94 metros, vai estar bem na ponta ali na frena, em cima da igreja, né? E eu vou estar numa distância de 132 metros, que é uma distância relativamente curta. Eu posso mudar também, fazer retrato ou paisagem. Eu deixo retrato porque a lua vai estar, eu quero pegar a igreja, né, na vertical. E que mais? Eu tenho o tamanho que ela vai ficar em relação à igreja vai ser de 1,4 metros, né? Então ela não vai ficar tão grande. Se eu quiser fazer essa foto da igreja, pegando a lua maior, eu tenho que me afastar mais. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui no mapa e eu tenho que achar um outro ponto. Aí eu tenho que começar a pesquisar onde? No Google Earth, por exemplo. Google Earth, você consegue visualizar mais ou menos a superfície ali. Outro ponto, se você tem um drone, dá para você explorar com um drone possíveis posições ali. Então eu vou ter que colocar mais para trás. Ó, se eu colocar mais para trás, olha o tamanho que já fica a lua, 3,7 metros. Só que também, ó, eu me afastei, eu tenho uma 70-200. Se eu usar em 100 milímetros, olha a área que eu pego muita coisa. Então, se eu tiver uma lente 400 milímetros, olha lá, eu já pego mais estreito, ó. Tá vendo? Eu já pego a lua com tamanho maior, 3,7 metros. Um tamanho bacana. Então esse é o jogo que você tem que fazer. Você tem que achar pontos, locais que você consiga estar com a sua câmera, né? Que a sua lente atenda essa distância também, né? Se você tem uma lente curta, tudo vai depender do que você quer. Do que você quer incluir, do tamanho da lua que você quer, do tamanho do sol que você quer. Então antes de você sair em campo, você pode usar essa ferramenta aqui, você pode usar esse aplicativo PhotoPills para justamente você prever possíveis locais, né, onde o sol consiga ou onde a lua consiga estar ali, né, em determinado local. E a Via Láctea? Como é que a gente vai planejar essas fotos aí com a Via Láctea? Vamos voltar ali naquele plano que a gente fez o Sol e da Lua lá em Cananéia. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou carregar, eu vou vir aqui nas camadas, tá? Eu vou desabilitar Sol. Vou deixar a Lua habilitada porque eu quero ver se a Lua está interferindo com a Via Láctea. Vou acionar a Via Láctea, ok? Ok. Como é que funciona a Via Láctea, né?
Eu vou colocar aqui para cima e para o lado esquerdo e para o lado direito, né, arrastando aqui, ó. Eu consigo ver, tá vendo um globo ali com uns pontinhos brancos? Aqui eu não consigo ver porque está de dia, né? À noite, ó, eu consigo ver exatamente onde está a Via Láctea. Então esse não é um ponto bom para fotografar a Via Láctea nessa época do ano. Por quê? Porque a Via Láctea está atrás, né? Eu precisaria estar num local em que eu conseguisse pegar ela nesse sentido aqui, ó, nesse sentido sul, né? Entre sul e oeste, né? Sudoeste. Como é que eu vou fazer isso? Aí aqui não dá, eu já vi que não dá. Então eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que planejar outros locais. Ah, será que local que é interessante? Não sei. Um local que é interessante, por exemplo, é aqui, ó, Baía dos Golfinhos. Se eu clicar, vou mover aqui para Ilha Comprida, né? Vou clicar aqui, vou deixar aqui, ó, nessa, tá vendo? Trilha do Cardoso. Aqui tem umas pedras, talvez dê uma composição legal, vou deixar aqui, né? E o Pino Preto? E o Pino Preto? Vou desabilitar, por enquanto. Ó, eu consigo virar aqui o mapa também, né? Olha que legal aqui, eu consigo ter elementos aqui, por exemplo, pedras, galhos, troncos de árvore, piers. Consigo, por exemplo, ter rede de pesca, né? Aquele cerco fixo, compondo com uma Via Láctea, por exemplo. É importante você estar no local também, se você fazer uma viagem de scouting, de exploração. Porque não adianta só você fazer por aqui, você chegar lá e ter uma surpresa, por exemplo. Ah, eu fui lá, mas a maré estava muito cheia. Pode acontecer, então pesquise também, no caso de você for fazer fotos no litoral, pesquisar maré. Ou acesso, às vezes você colocou o pino no lugar lá, você não sabe se dá acesso ou não, né? Eu tive muitas lições aprendidas aí quando eu tentei fotografar o eclipse nesse vídeo aqui. Eu vou mudar aqui minha lente para 17mm, se bem que aqui eu não preciso nem colocar, tá, gente? Aqui é mais, ó, para você ter uma noção aqui do que você vai conseguir abranger ou não na sua foto. E aqui, ó, você consegue ver, ó, onde a Via Láctea vai estar e qual o horário, né? Então esse ponto mais essa linha branca que está aqui mais pro, deixa eu voltar pro norte aqui, ó, pra vocês verem. Essa linha branca que ela está subindo aqui no mapa, ela passa em cima, ela apaga. É o centro da Via Láctea, né? É o núcleo da Via Láctea. Então você consegue prever exatamente onde ela vai estar. Se eu colocar aqui o R noturno, para essa data, é que eu não estou no local, né? Mas eu consigo ver, ó, ela vai estar passando ali. Aí eu consigo o quê? Montar minha composição em função disso. Outra, aqui eu tenho também visibilidade do centro galáctico, tá vendo? Ó, se eu clicar aqui, eu consigo fazer a Via Láctea aparecer e a Via Láctea desaparecer aqui do meu planejador. Eu consigo aqui também, ó, visualizar aqui onde o centro galáctico vai estar mais forte no céu, ou seja, onde ele vai estar, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu consigo ver as próximas datas, ó. Ele vai mudando a data, olha ali embaixo, ó, 30/12, 29/1. Obviamente que essa não é uma data boa, porque o centro galáctico, ele tá vendo? Ele está sempre abaixo do horizonte aqui no hemisfério sul, nessa época aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a aparecer, ó, 27/5 já é uma boa data, ó. Tá vendo? Ó, o centro começa a ficar bem perto do horizonte ali às 18 horas, 19. Então dependendo, ó, se eu vou clicar de novo, ele vai passar mais datas, ó, 25/6. Ó. Ele vai passando várias datas, ó, 23/8 e assim por diante, né? Aí o eclipse, se você quiser, e chuva de meteoros. Você pode salvar o plano também, né? Para uma eventual, vamos supor que você esteja aqui com essa, vou colocar o pino preto aqui para vocês verem, nessa data aqui. Vamos lá para o pino preto, eu vou colocar ele exatamente aqui nessa pedra. Tá? Eu vou estar fotografando dessa distância, sei lá, aqui mais ou menos, tá? Eu quero saber ali, ó, vou alinhar o meu pino com o pino vermelho com o pino preto, com essa lente grande angular. Vamos supor que minha composição deu isso aqui. E eu quero saber, olha lá, a Via Láctea eu quero que ela esteja bem retinha, bem
numa composição que a Via Láctea esteja bem na vertical. Será que isso vai ser possível? Aí, ó, com certeza vai, ó. Tá vendo? Ela está bem alinhada ali com o meu pino, né? Se eu colocar o AR noturno, ó, a gente vai ver aqui, cadê a Via Láctea? Ali, ó. A gente consegue, ó, o centro dela ali, naquela data, né? A gente consegue um pouquinho depois, um pouquinho antes, ó. Ó, tá bem, aqui, ó, bem alinhada. Vou dar um OK. Se eu quiser que ele esteja 90 graus certinho, eu tenho que vir aqui, né? Do centro, aqui ele está em forma, a altura do centro galáctico, 79,6 metros do pino preto, né? Eu posso vir aqui novamente, posso ir clicando aqui e vem nas próximas datas. Vou colocar a data atual agora e começar a ver aqui, ó, o centro galáctico. Então eu consigo ver. Se eu não conseguir exatamente naquela posição, eu posso tentar me mover um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, até eu conseguir. Isso aqui é uma tentativa e erro, gente. Isso aqui é uma iteração, né? Posso me aproximar um pouco mais aqui, ó, para conseguir exatamente o centro da Via Láctea ali. E na hora que eu estiver lá, eu consigo vir com um AR noturno e olhar, olha, minha composição aqui com essa maçaneta e a Via Láctea, né? Eu consigo fazer isso aqui na hora. Então é importante você, principalmente fotos noturnas, você visitar durante o dia também, né? Eu falo muito disso nesses vídeos que eu fiz aí sobre planejamento de fotos com a Via Láctea, né? Gente, vídeo longo. Eu espero que tenha... ainda tem muita coisa para mostrar aí do PhotoPills, tem mais detalhes. Mas me diz aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você acha que faltou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, que eu terei o maior prazer em responder aqui embaixo, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo também com os amigos aí que são fotógrafos e que não conhecem esse poderoso aplicativo. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para os vídeos que eu mencionei. E eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para você baixar esse aplicativo, seja você usuário aí de iOS ou Android. Concluindo, gente, o PhotoPills é uma ferramenta fantástica para fotógrafos. Ele tem desde planejamento de fotos aí, posição do sol, posição da lua, Via Láctea. Vocês viram que dá para predizer, dá para usar muita coisa. Ele tem muitas possibilidades aí para te auxiliar aí no planejamento da sua próxima foto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!